Pensa só, o que a gente costuma fazer numa festa de aniversário? Geralmente é para celebrar, certo? Pois bem, um dos maiores pensadores da história decidiu usar a festa dele para algo um pouco diferente. Tentar resolver uma das perguntas mais antigas da humanidade. Essa é a pergunta, né? A pergunta que move filósofos, poetas, todo mundo. E há mais de 1.600 anos, Santo Agostinho simplesmente decidiu que não ia mais ficar esperando por uma resposta. Ele resolveu construir uma. Então, vamos viajar no tempo. Estamos no ano de 386, numa vila romana. Agostinho, prestes a fazer 34 anos, estava no meio de uma baita crise espiritual. E o que ele fez? Reuniu as pessoas que ele mais amava, não para cortar um bolo, mas para um debate que, olha, entraria para a história. Certo. Mas quem exatamente estava nessa conversa tão inusitada? Vamos dar uma olhada nos participantes. A galera era bem diversa, viu? Tinha sua mãe, Mônica, seu filho Adeodato, o irmão, alguns alunos. Era uma mistura de fé, família e filosofia. E todo mundo ali focado em um único objetivo: conseguir, finalmente, definir o que é uma vida feliz. Para Agostinho, essa busca toda não era só um exercício intelectual, um passatempo. Ele enxergava isso como uma jornada da vida, sabe? Uma navegação que muitas vezes é bem perigosa. E ele usa uma metáfora poderosíssima para descrever a condição humana. É como se todos nós estivéssemos num mar bem agitado, tentando achar o caminho de volta para o porto seguro, que seria a sabedoria. E nessa viagem ele via basicamente 3 tipos de pessoas. Primeiro, os poucos sortudos que chegam rápido no destino. Depois, os muitos que se perdem no meio do caminho, atraídos por prazeres e glórias. E por último, aqueles que, como ele mesmo se via, sabem para onde ir, mas vivem se desviando da rota. E aqui tem um alerta muito importante. Mesmo para quem está quase lá, quase chegando no porto, existe um obstáculo final, e ele é traiçoeiro: a arrogância. A vaidade de se achar sábio, de buscar o aplauso dos outros em vez de buscar a verdade. Um perigo real. Bom, com esse cenário todo montado, a discussão finalmente começa. E o ponto de partida parece bem simples. Quase óbvio, na verdade. A primeira ideia que jogam na mesa é: feliz é quem tem tudo o que quer. Parece lógico, né? Mas é aí que a mãe dele, Mônica, entra na conversa com uma precisão filosófica que, nossa, é impressionante. Ela diz: calma lá. E se a pessoa quiser coisas ruins e conseguir essas coisas? Isso não é felicidade, isso é a maior das misérias. Que virada. A partir desse ponto, o raciocínio deles avança. Se algo é bom de verdade, tem que ser permanente, algo que a sorte não possa te dar e nem tirar. Porque, pensem bem, se a gente pode perder alguma coisa, a gente vive com medo de perder. E quem vive com medo, bom, não pode ser feliz de verdade. E isso leva o grupo à primeira grande conclusão do dia. A felicidade, então, tem que estar ligada a algo que é eterno, algo que não pode ser perdido. Para eles, a resposta era clara: a felicidade é possuir Deus. Mas a história não acaba aí, não. Essa conclusão, que parecia perfeita, na verdade escondia um novo problema. E mais uma vez, é Mônica quem vai iluminar o caminho. Agostinho lança a questão que complica tudo. Tá, mas e a pessoa que está buscando a Deus? Ela está vivendo do jeito certo, mas ela ainda não possui o que deseja. Então, pela lógica que eles acabaram de criar, essa pessoa seria infeliz? Algo aí não fechava. Não parecia certo. A resposta de Mônica é genial e muda o jogo todo. Ela redefine o problema. Infelicidade, ela diz, não é um sentimento, é uma condição. É a condição de indigência, de falta, de carência de algo que é essencial. Para testar essa ideia, eles imaginam a figura de um homem muito rico, um cara que tem todos os bens materiais que alguém poderia sonhar. A pergunta é: ele é feliz? E a conclusão é brilhante: não, ele não é feliz. Por quê? Porque ele teme perder tudo que tem. E esse medo revela uma coisa: apesar de toda a riqueza, ele é um indigente. Falta a ele algo fundamental: a sabedoria. Essa percepção é a chave de tudo, é a peça que faltava. A partir dela, a resposta final para aquela pergunta lá do início começa a se formar de um jeito claro, elegante. O grupo então percebe a verdadeira pobreza, a carência que realmente deixa a gente infeliz, não é material, é a falta de sabedoria.
Ou seja, a tolice, a ignorância, essa é a verdadeira indigência da alma. E aí a lógica final se fecha, de forma quase matemática. Se a infelicidade é carência, e a maior de todas as carências é a falta de sabedoria, então a infelicidade nada mais é do que tolice. E por oposição, a felicidade só pode ser uma coisa, a própria sabedoria. A sabedoria, nesse sentido, funciona como uma espécie de medida para a alma, um ponto de equilíbrio perfeito. Ela impede que a alma caia nos extremos, sabe? Nem no excesso, como o orgulho e a ganância, nem na falta. E são esses extremos que sempre geram infelicidade. E é aqui que Agostinho amarra a ponta da filosofia com a sua jornada de fé. Ele define essa sabedoria suprema como sendo a própria sabedoria de Deus, que ele identifica com a verdade, com o Filho. A busca filosófica encontra, enfim, sua resposta na teologia. Para ele, no final, a felicidade plena não é só um conceito abstrato, mas uma relação viva, a de conhecer e amar essa realidade divina que guia, que habita e que une todas as coisas. E é incrível porque a conversa de adversário de Agostinho não termina com uma resposta fácil, daquelas de manual, sabe? Pelo contrário, ela nos deixa com uma pergunta nova e talvez ainda mais profunda. Se a felicidade é sabedoria, então o que de fato significa ser uma pessoa sábia hoje em dia? Fica aí a reflexão.